Ô, gente, entrei aqui no Modern 18, ó, esse já está em alta. Então eu vim mostrar as novidades aqui do meu jogo. Se não der pra pegar o ar, olha aqui, podemos ver que agora eu tô com 84 já no astro, 18 no Blood. Eu vou mostrar só o Mendes, olha aqui, ó, 18 no astro, 15 no Pinball agora, Sprout. Se vocês saberem como que eu consigo a Shadow e como que invoca ela, me ajuda, por favor, que tá difícil essa ela. Ó, comprei tons. E esse foi o vídeo, tchau.